quando você fala de afastamento do homem-natureza, eu digo, bom, o afastamento do homem-natureza é um processo, por assim dizer, natural. Não é isso? Eu já apontei para vocês a história do Orlando Vilas Boas, que dizia assim, você pensa que índio gosta de mato, que índio gosta da natureza? Eles têm horror disso. Eles ficam fechados dentro da tábua o tempo todo e só permitem que saiam os índios mais experientes, que conhecem as trilhas, conhecem os animais, sabem caçar, etc. Os outros não, ficam lá dentro. Então, quer dizer, um desejo de criar uma espécie de muro de proteção entre o homem e a natureza, ele é, por assim dizer, natural ao ser humano, não só natural ao ser humano, mas natural a todas as espécies animais. Todas elas, vamos dizer, fogem do ambiente, por assim dizer, em aberto e se refugiam na zona que lhes é mais apropriada. Não é isso? Então, evidentemente, um castor andando na terra, ele está muito mais sujeito a ser pego por um lobo ou por um puma do que se ele estiver dentro d'água. Por isso mesmo ele fica dentro d'água o maior tempo possível. É como dizer, então você está rejeitando a natureza, você odeia a floresta da qual você vive. Né? Quer dizer, muito desse discurso ecológico é uma distorção mental baseada na ignorância desse fato fundamental. Todas as espécies animais se refugiam do ambiente aberto da natureza no ambiente mais restrito que é próprio à sua proteção e sobrevivência. O ser humano leva isso às suas últimas consequências ao criar a cidade. E é assim no famoso livro do Wilhelm Wöhringer sobre o estilo gótico. Não, o livro Emoção e Abstração, um livro maravilhoso. Wöhringer escreveu 3 ou 4 livros, assim, coisa de tudo pequenininho, mas coisa de gênio, em que ele observa que uma arte voltada a representar a natureza como objeto de beleza só aparece dentro das cidades. Porque quando as pessoas estavam soltas no meio do mato, elas buscavam uma arte esquemática, abstratista, que lhes permitisse recuar para um mundo, vamos dizer, que a inteligência dominava, a inteligência humana dominava, e na qual eles se sentiam protegidos contra aquele caos em aberto da natureza circundante. Então, vamos dizer, o afastamento entre homem e natureza é natural. Como é natural o afastamento de qualquer espécie em relação à natureza. Agora, pode-se fazer em torno disso, quer dizer, introduzir aí elementos cristãos, aquela coisa que o Chesterton dizia, que o mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas, introduzir aí um viés do pecado original e dizer que o nosso grande pecado foi voltar as costas à natureza. Né? E introduzir aí então um elemento de condenação moral. É evidente que a criação da cidade, o crescimento da cidade, você vê que Roma acho que nunca passou de 1 milhão de habitantes. Hoje em dia, qualquer cidade do terceiro, um capital do terceiro mundo tem 20, 30, 40 milhões de habitantes, aquilo vira evidentemente um formigueiro. E de modo que o ambiente social pesa sobre os indivíduos de uma maneira infinitamente mais presente, mais grave e mais coercitiva do que a natureza. Não é isso? Então forma-se uma espécie de uma segunda camada entre o homem e a natureza, tem uma camada social que pesa formidavelmente. E, ao longo do tempo, as pessoas podem tomar esse ambiente como se ele fosse, vamos dizer, a condição humana geral e universal. Então, você tem muitas ideias circulantes que não são nada mais do que lendas urbanas, que se formam dentro do ambiente da sociedade urbana, mas que, confrontadas ao mundo físico ao redor, não fazem o menor sentido. Você veja, o próprio... Eu já mencionei aquela série Atração Fatal, que são pessoas que se apaixonam por animais ferozes e começam a criá-los dentro de casa e acabam sendo comidos por eles, evidentemente. Então, isso é um efeito reativo desse desejo, vamos dizer, estereotipado de reintegrar-se à natureza. Tá certo? Não é possível ninguém reintegrar-se à natureza. Tá certo? Você só estaria integrado à natureza se você estivesse totalmente inerme contra ela, como está, por exemplo, será um girino que acabou de nascer, ele não pode fazer nada, ele está totalmente integrado.
tá certo? Porque o sapo pai e o sapo mãe, tá certo, já são um pouco espertos e não se integram na natureza, eles recuam para onde lhes é conveniente. Né? Por exemplo, os lobos e as raposas fazem parte da natureza, as águias fazem parte da natureza, e o sapo poderia se integrar à natureza sendo comido por uma águia. Ele não quer isso, então o que ele faz? Ele se isola. Este instinto de autodefesa que faz o indivíduo recuar do ambiente em aberto para o recinto que lhe é mais propício, isso é universal e faz parte da própria natureza. Não é isso? E, então, vamos dizer, o que acontece é que tudo no mundo tem um preço, evidentemente. Quer dizer, você recuando, você pode, inclusive, observar essa natureza de mais longe, ela se tornou inofensiva, então você começa a ver nela um objeto de beleza. Depois, mais um pouco, quando você já está cansado da vida urbana, você começa a idealizar essa natureza como se fosse um negócio sacro. Se a natureza por si fosse algo sacro, nós estaríamos no paraíso. No entanto, nós todos sabemos que a natureza, ela implica, vamos dizer, um coeficiente enorme de absurdidade, de feiura, de maldade, de sofrimento. Todo mundo sabe disso, mas vista a distância, desde um edifício de Nova York, repleto de socialites, a natureza adquire um tom encantatório e os bichos começam a aparecer como se fossem anjos. Os jacarés são pessoas tão amáveis, né? Os ursos são tão gentis, né? Vamos comprá-los, trazê-los para casa, afagá-los e defendê-los dos malvados homens que os matam. Né? Então é claro que isso é um processo de infantilização que resulta, vamos dizer, do crescimento excessivo. Ninguém pode negar que as cidades, as grandes metrópoles cresceram excessivamente, elas passaram do limite. Eu creio, vamos dizer, que o limite da população saudável para cada cidade seria 1 milhão, não mais do que isso. Então, na medida que vai aumentando, bom, vocês vão para lá e criam outra cidade. Pô. Mas se começa a empilhar tudo no mesmo lugar, né, e existe na modernidade uma pressão ou deliberada ou inconsciente para centralizar cada vez mais as pessoas na cidade e tirá-las do campo. Por exemplo, na Romênia houve um plano deliberado do governo de reduzir a classe camponesa ao mínimo e trazer todo mundo para a cidade. Nos países comunistas isso aconteceu muitas vezes, mas nas democracias também acontece, não por uma política de governo, mas pelo jogo, jogo espontâneo das coisas. Então as cidades crescem desmesuradamente e automaticamente surge toda uma banditismo, droga, perversão sexual para tudo quanto é lado, e é toda esta mitologia edênica da natureza, que é um sintoma tão maluco quanto esses outros que eu falei. Quer dizer, isso é um produto, vamos dizer, do aglomerado urbano excessivamente grande, exatamente como banditismo, drogas, etc, etc.